Em 2018, uma notícia chocou os Estados Unidos. Não era assassinato frio e calculado. Não era um sequestro. Não era o tipo de crime que a gente está acostumado a ver nos noticiários. Era algo que a maioria das pessoas nem conseguia pronunciar em voz alta. Um pai e uma filha, adultos, que se reencontraram depois de anos separados e começaram um relacionamento. Tiveram um filho juntos. E quando a história veio à tona, o que se seguiu foi uma série de eventos tão perturbadores que até os investigadores mais experientes ficaram sem palavras. O nome dela era Kate Pledel. E a história dela começa muito antes do reencontro. Começa com um bebê dado para adoção e com uma busca, anos depois, que mudou tudo. De um jeito que ninguém poderia imaginar. Para entender o que aconteceu, você precisa conhecer Kate antes do reencontro. Kate nasceu em 1997, nos Estados Unidos, mas o nome que ela recebeu ao nascer não era Kate, era Denise. A mãe biológica se chamava Alyssa. Ela tinha apenas 15 anos quando começou um relacionamento com Steve Pledel, que tinha 20 anos. Uma adolescente seduzida por um homem mais velho pela internet. Quando a bebê nasceu, Alyssa já sabia que aquele ambiente não era seguro. Steve não conseguia manter emprego. Tinha explosões de raiva, maltratava os animais de estimação e abusava verbalmente dela. Mas o que mais assustava Alyssa era o que ele fazia com a própria filha. Ele beliscava a bebê até deixar marcas roxas pelo corpo e chegou a colocá-la dentro de uma caixa de isopor fechada, quase sufocando a criança. Alyssa disse mais tarde: "Foi tão difícil abrir mão dela, mas eu precisava, porque queria que ela vivesse e fosse feliz." Com 8 meses de vida, a bebê Denise foi dada para adoção. Ela foi adotada por Anthony Kelly Fusco, de Dover, Nova York, e passou a se chamar Kate Rose Fusco. Cresceu numa vida completamente normal. Era apaixonada por desenho, famosa na escola pelos quadrinhos que criava e planejava estudar publicidade digital na faculdade. Quem a conhecia descrevia uma menina alegre, cheia de vida. Mas tem uma coisa que quem foi adotado carrega, muitas vezes em silêncio. Quem são meus pais biológicos? Como eles são? Por que fizeram isso? Em agosto de 2016, quando Kate completou 18 anos, ela foi ao Facebook em busca de respostas e encontrou Steve e Alyssa. Ela não sabia, naquele momento, o que esse reencontro ia custar. Kate mandou uma mensagem. Steve respondeu. Alyssa também. Para Kate, era a realização de algo que ela carregava desde criança. Finalmente ia conhecer de onde veio. Finalmente ia ter respostas. Mas antes de ir ao reencontro, Kate tinha uma vida inteira construída com os Fuscos. Tony e Kelly eram os pais que a criaram. Tony era um agente penitenciário aposentado, um homem sólido, presente. Kelly era a mãe do dia a dia, das refeições, das histórias antes de dormir, dos momentos que formavam uma pessoa. Quem conhecia a família descrevia uma vida completamente normal, numa cidadezinha de Nova York. Kate era vegetariana, amava animais, passava horas desenhando quadrinhos. Era a filha amada, criada com carinho. Mas a pergunta sobre a origem nunca foi embora. Especialistas em psicologia explicam que adoções, mesmo as mais amorosas, podem deixar uma ferida silenciosa. A sensação de ter sido dada por alguém pode fazer com que uma pessoa busque desesperadamente uma conexão com quem a gerou. E isso pode tornar uma pessoa vulnerável a manipuladores. Quando Kate completou 18 anos e terminou o ensino médio, ela tomou uma decisão. Queria conhecer os pais biológicos pessoalmente. Os pais adotivos ficaram apreensivos, mas acharam que Kate tinha idade suficiente para tomar suas próprias decisões e a apoiaram. Em agosto de 2016, Kate deixou de lado os planos de faculdade e foi morar com os Pledel na Virgínia. Ela entrou numa casa destruída. Steve e Alyssa já haviam decidido se separar e dormiam em quartos separados. Alyssa disse que sofreu abuso emocional e verbal por anos. Descreveu um lar onde todo mundo andava na ponta dos pés com medo do humor de Steven. E foi exatamente nesse ambiente que Kate chegou. Animada, vulnerável, querendo pertencer a algum lugar. Logo após a chegada de Kate, Steve mudou a aparência. Começou a usar roupas mais justas e raspou a barba. Pequenos detalhes que Alyssa notou, mas ainda não entendia completamente. Nos meses seguintes, Steve e Kate foram ficando cada vez mais próximos, até ele começar a dormir no chão do quarto dela. Quando Alyssa confrontou Steve, ele disse que não era da conta dela e saiu de casa. Alyssa se mudou em novembro de 2016 e Kate, que tinha chegado para conhecer a família, com quem sempre sonhou, ficou sozinha na casa com o pai biológico. O que aconteceu a partir daí foi documentado em páginas e páginas de investigação policial.
Steve não estava tratando Kate como filha, estava a tratando como parceira. E Kate, uma jovem de 18 anos, que nunca tinha conhecido o pai, que carregava a ferida silenciosa de quem foi adotada, que finalmente tinha encontrado alguém que parecia tê-la escolhido, estava sendo manipulada por um homem de 40 anos. O que Steve construiu com Kate não aconteceu de um dia para o outro. Foi lento, calculado e disfarçado de amor. Especialistas que analisaram o caso usaram um termo para descrever o que Steve fez desde o primeiro dia do reencontro: grooming. Em português seria algo como uma preparação emocional, um processo onde o agressor vai aos poucos criando um laço de dependência, de afeto, de confiança, até que a vítima não consegue mais enxergar o que está acontecendo de fora. Para Kate, Steve não era um predador, era o pai que ela nunca teve, o homem que a acolheu, que ficou, que escolheu estar perto dela. E foi exatamente isso que ele explorou. Alyssa contou que avisou Kate sobre o histórico de abuso de Steven, inclusive que uma das razões da adoção tinha sido proteger a própria Kate quando bebê. Mas Kate já estava dentro daquela casa, já estava sob a influência dele. Em algum momento, entre o fim de 2016 e o início de 2017, o relacionamento entre Steven e Kate se tornou sexual. Foi a filha de 11 anos de Steve e Alyssa quem, sem saber o peso do que estava escrevendo, registrou tudo no diário. Foi lendo esse diário que Alyssa descobriu que Kate estava grávida. O pai da criança era Steven. Alyssa ligou imediatamente para Steven, em estado de choque, e perguntou: "Kate está grávida do seu filho?" Ele respondeu com frieza: "Achei que você sabia." Ela ligou para a polícia em seguida, mas o que aconteceu depois foi algo que muita gente até hoje não consegue entender. Steven e Kate se casaram numa cerimônia a qual os próprios pais adotivos de Kate compareceram. Tony e Kelly foram porque sentiram que não tinham como impedir. Kate era adulta e havia tomado sua decisão. Pensa no que isso significa. Os pais que criaram Kate, que a amaram por 18 anos, que ficaram apreensivos, mas mesmo assim apoiaram quando ela quis conhecer a família biológica, estavam agora sentados numa cerimônia vendo a filha se casar com o próprio pai biológico. Em setembro de 2017, Kate deu à luz a um menino. Eles o chamaram de Bennett Kieran Pladon. Bennett era ao mesmo tempo filho e neto de Steven, irmão e filho de Kate. Uma criança inocente, nascida no centro de uma das situações mais perturbadoras que a justiça americana já registrou. E o pior ainda está por vir. Quando Alyssa ligou para a polícia, ela acreditava que o sistema ia agir com urgência. Afinal, o que ela estava reportando era grave, muito grave. Mas o que aconteceu a seguir foi uma série de falhas que até hoje geram revolta em quem estuda esse caso. Em janeiro de 2018, Steven e Kate foram presos e acusados de incesto no condado de Henrico, na Virgínia. Até aqui parecia que a justiça estava funcionando, mas aí vieram as decisões que ninguém consegue explicar direito. O juiz responsável pelo caso ordenou que Steven e Kate não tivessem contato entre si. A custódia do bebê foi entregue à mãe de Steven, ou seja, o avô e pai da criança estava preso por incesto, mas o bebê foi entregue para a família dele. E os dois foram soltos mediante fiança. Isso mesmo, Steve Pladon, um homem com histórico documentado de abuso, que havia engravidado a própria filha, voltou para as ruas. A defesa de Steve argumentou que o relacionamento era consensual. O advogado disse que Steve estava perdidamente apaixonado pela filha e que esse sentimento havia superado o fato de serem biologicamente relacionados. Enquanto isso, Kate voltou a morar com os pais adotivos em Dover, Nova York. De lá, ela ligou para Steven e disse que não queria continuar o relacionamento, e Steven ficou furioso. E foi nesse momento que algo dentro dele quebrou. Alyssa e a família adotiva de Kate tentaram alertar as autoridades sobre o perigo que Steven representava, mas o sistema não restringiu o acesso dele a Kate, nem ao bebê, de forma efetiva. Kate estava morando com os pais adotivos, achava que estava segura. Não estava. Steven sabia exatamente onde estava, sabia a rotina dela, sabia que toda terça e quinta ela visitava a avó adotiva em Waterbury, Connecticut, e estava planejando o que faria a seguir. Na manhã do dia 11 de abril de 2018, Steven ligou para a mãe. Disse que queria levar o bebê para ver a Kate. Pediu que ela entregasse a criança para ele. A mãe acreditou. Naquela noite, Steven ligou de novo para a mãe e disse que ia levar o bebê até Kate em Nova York. Mas ele não foi até Kate. Steven sufocou o próprio filho. Bennett tinha 7 meses de vida. O corpo foi escondido dentro de um armário na casa de Kina Dale, na Carolina do Norte. Na manhã seguinte, 12 de abril, Kate e Tony Fusco saíram de casa, em Dover, para visitar a avó de Kate em Waterbury, Connecticut. Era uma quinta-feira, a rotina de sempre. Steven sabia que eles estariam naquela estrada naquele dia. Estava numa minivan próxima, observando. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele o seguiu. Minutos depois, numa interseção em New Medford, Connecticut, testemunhas ouviram os tiros.
Kate e Tony foram encontrados mortos dentro do carro. Steven havia aberto fogo contra os dois. Tony Fusco, o pai que adotou Kate quando ela era bebê, o homem que a criou, que a amou, que ficou apreensivo, mas mesmo assim a apoiou quando ela quis conhecer a família biológica, morreu ao lado dela em uma estrada. Horas depois, a mãe de Steven ligou para o serviço de emergência em estado de desespero. Steven havia ligado para ela e confessado os 3 assassinatos, o de Bennett, o de Kate e o de Tony. Pouco depois, a polícia encontrou Steven morto dentro do próprio carro, estacionado em Dover, Nova York, a poucos quilômetros do local onde havia atirado em Kate e Tony, e ele havia se matado. Em menos de 24 horas, Steven havia destruído tudo. O bebê que ele mesmo gerou, a filha que havia manipulado, e o pai que nunca fez nada além de amar Kate do jeito certo. Depois que tudo terminou, uma pergunta ficou no ar. Como isso foi possível? Não estamos falando só de Steve Pledel e do que ele fez. Estamos falando de um sistema que teve chances de intervir e não interveio. A Alyssa avisou a polícia quando descobriu a gravidez. Steven foi preso, foi solto, recebeu uma ordem de não contato com Kate e mesmo assim teve acesso ao bebê. Teve acesso à rotina de Kate. E ninguém fez nada, até que já era tarde demais. O próprio chefe de polícia de Kinadeiro admitiu publicamente que o caso foi mal conduzido, que o histórico de abuso de Steven foi ignorado e que o acesso dele a Kate e ao bebê Bennett não foi restringido de forma adequada. Mas tem outra camada nessa história que vai além da falha da justiça. Especialistas em psicologia explicam que Kate era extremamente vulnerável. A ferida silenciosa de quem cresce adotado, mesmo numa família amorosa, pode criar uma necessidade profunda de conexão com a origem. E foi exatamente nessa ferida que Steven explorou desde o primeiro dia. Kate não era culpada. Era uma jovem de 18 anos que queria saber de onde veio e encontrou um predador no lugar de pai. Tony Fusco não era culpado. Era um pai que amou a filha, até o último momento, literalmente. E Bennett, o bebê, não tinha nem 7 meses de vida. 3 pessoas inocentes pagaram com a vida, pelos crimes de um único homem. Um homem que o sistema conhecia, que tinha histórico, que havia dado sinais e que mesmo assim estava solto numa estrada de Connecticut numa manhã de abril. Esse caso não é só perturbador, ele é um aviso de que predadores não vivem só nas sombras. Às vezes, eles aparecem com o rosto de alguém que você passou a vida inteira querendo conhecer. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum caso novo. Comenta aqui embaixo o que você achou. Você acha que o sistema falhou com Kate? Compartilhe com alguém que curte crime real. Até a próxima!